também, tá? Até a semana que vem, aula da semana que vem. O TAC vai ser até a aula da semana que vem. Aí vocês já vão estudando essa aula de doenças de Pertz, que foi semana passada. Luxação congênita do quadril, que vai ser hoje, né? É uma aula grande. Depois a gente fala de epifisiólise, pé torto, o TAC, e a gente vai indo em seguida, tá? Alguém quer falar alguma coisa antes da aula? Não, tudo certo, professor. Então, vamos lá. Professor, Oi, pode falar. quais datas do TAC? O TAC vai ser na primeira e na segunda semana de novembro. Vai ser dia 5 e 12, se eu não me engano. 5 e 12. Turma Aí, A vai pô. ser dia 12 ou dia 5? Eu confirmo, eu estou com o cronograma, eu confirmo. Espera aí, só um pouquinho. Dia 5, turma... Dia 5, turma B. Dia 5, turma B. E dia 12, turma A. Dia 12, turma A. Tá bom, obrigado. Então vai começar pela turma B, tá? Professor, Oi. pode repetir os temas do TAC de novo, por favor? As aulas, doença de Isso. Pertz, doença de Legg-Calvé-Pertz, luxação congênita do quadril, pé torto congênito e epifisiólise. Certinho, obrigada. São 4 aulas. Para o TAC, a gente está falando para o TAC. O TAC, então, vocês vão ter a última aula quarta. Vocês podem ir até estudando, né? Porque vocês vão ter... Aí o TAC vai ser sexta. Vocês podiam já dando uma olhada, né? Desses 4 temas, né? Tá bom? E o Beleza, TAC professor. é o mesmo sistema, né? Só nós vamos fazer 10 questões naquele mesmo jeito. Vocês vão anotar as respostas, são aquelas perguntas curtas, né? Diretas, relacionadas à imagem. Mesma coisa. Tá bom? Então, vamos lá. Luxação congênita do quadril. Se você for olhar no livro, você vai achar normalmente como nome assim, displasia do desenvolvimento do quadril. A mesma coisa. É a luxação congênita do quadril, tá? Então, a gente vai ver durante a aula que ocorre o quê? O quadril, ele tem muita alteração anatômica. Essas alterações anatômicas vão gerar, né, podem gerar problemas sérios, igual a doença de Pertz, que vocês viram o quê? A doença de Legg-Calvé-Pertz é a necrose da cabeça do fêmur. Evidentemente, se durante o tratamento o paciente não evolui bem, ele vai ter muita sequela. Na luxação congênita do quadril, a mesma coisa. Tá? Ela, se não desenvolver bem durante o tratamento, também vai ter muita sequela. Então, a displasia do desenvolvimento do quadril pode ser congênita, né? Ou também pode se desenvolver depois do nascimento. Genericamente, eles chamavam luxação, isso aqui é um termo clássico, assim, ó, luxação congênita do quadril, mas, assim, modernamente, se fala displasia do desenvolvimento do quadril. Por quê? Porque pode também desenvolver-se após o nascimento. A gente vai ver isso. Então, eles mudaram o nome da patologia. Mas um nome tão clássico, luxação congênita do quadril, que a gente tem que citar. É igual a doença de Pertz, é igual a classificação de Castro em doença de Pertz, né? Tá? Então, aconteceu aqui, ó. Aqui é um quadril direito normal, a cabeça, o núcleo da cabeça. Aqui o fêmur proximal. E aqui o que aconteceu? Eu não vejo o núcleo e o fêmur, se você prestar atenção, ó, aqui está o maciço do fêmur, esse lado esquerdo aqui está um pouco afastado. Ele está com o maciço um pouco afastado. Isso é uma luxação congênita do quadril, né? Desse lado esquerdo aqui. O quadril
né? A displasia e desenvolvimento do quadril, ele se divide em alguns tipos. Ele pode ser instável, a gente vai ver, um quadril instável. Ele pode ser um quadril displásico. Ele pode ser um quadril luxado. Ele pode ser um quadril subluxado. O que é displasia? É um termo em que a gente tem uma deformidade progressiva do quadril. Então, o quadril displásico, na verdade, ele vai fazendo o quê? Progressivamente deformidade no quadril. O quadril instável é aquele que sai do lugar fácil, né? O quadril luxado é aquele quadril que está fora do lugar. E o quadril subluxado é o quadril que está parcialmente fora do lugar. Tá bom? Aqui a gente tem um fêmur. Na verdade, esse lado esquerdo é normal. Esse lado direito aqui está luxado. A gente vai ver isso aqui. São vários sinais anatômicos. Esse quadril está com uma displasia do desenvolvimento do quadril. Está alterado. Aqui, ó. Relembrando aqui, ó, a nossa bacia. Está aqui. A cabeça do fêmur, o colo do fêmur e a parte proximal do fêmur. Aqui, ó, do lado esquerdo a mesma coisa. Cabeça, o colo do fêmur, a parte proximal do fêmur. Trocânter maior, trocânter menor. Aqui o acetábulo, né? Aqui a síntese púbica. Aqui o sacro, ó, a sacro ilíaca do lado esquerdo, a articulação sacro ilíaca do lado direito. Essa é a bacia. A luxação do quadril pode ser no pré-natal, né? Durante a vida intrauterina, pode ser durante o parto e pode ser após o parto. Então, essa luxação do quadril pode ser na vida intrauterina, durante o parto, que é perinatal, ou pós-natal, após o parto. A luxação do quadril, ela pode ser típica ou atípica. Atípica, ela ocorre em crianças normais. A gente vai ver para frente aqui algumas luxações em crianças normais. E as atípicas são as chamadas teratológicas também, que ocorrem antes do nascimento. Existem alterações do quadril, luxação do quadril, associada a algumas síndromes. Por exemplo, a artrogripose é uma síndrome em que tem também alterações ósseas, articulações, os ossos ficam frágeis, articulações instáveis, os ossos se quebram facilmente, mas é uma síndrome chamada artrogripose. Tá? Então, uma paciente com essa síndrome, artrogripose, pode também ter uma luxação do quadril, uma displasia do desenvolvimento do quadril. Uma criança na vida intrauterina, o ultrassom pode revelar que ela tem já uma doença do quadril. Tá? Mas a gente vai falar mais para vocês das típicas, que ocorrem em crianças normais. O quadril da gente, ó, do nascimento até mais ou menos 16, 17 anos, o quadril passa por uma longa evolução, né? E assim, muitas transformações. Tá? É claro que existe o quê? Um crescimento concêntrico da cavidade, a gente tem que ter um acetábulo com crescimento concêntrico, assim como a cabeça do fêmur também, né? Tem que ter um crescimento concêntrico, arredondado, né? Um crescimento, né, normal, arredondado. O acetábulo, a cavidade tem que ser uma cavidade redonda, esférica também, né? Para poder encaixar ali certinho a cabeça do fêmur. O quadril, ele pode, a criança, ela pode nascer com um quadril instável,
e ele normaliza rapidamente na primeira semana. E ele pode também ter um quadril instável, que se normaliza no segundo ou terceiro mês de vida. Então, qual a conclusão, né, segundo estudos de Barlow, né? O que ele estudou? Ele estudou que quase todas as crianças que nascem com um quadril instável, quer dizer, um quadril que se você forçar ele sai do lugar, esse quadril vai se estabilizar com o tempo. Uma parte estabiliza na primeira semana e depois uma outra parte estabiliza até 2, 3 meses de vida. Então, esse quadril instável, ele vai se estabilizar com o tempo. Não tem nem dúvida. Uma porcentagem muito pequena que vai desenvolver uma displasia do desenvolvimento do quadril. Uma porcentagem pequena. Ainda bem que a maioria do quadril instável se estabiliza e o paciente não vai ter problema nenhum, né? Aqui, para vocês lembrarem da anatomia, ó, eu tenho aqui, ó, o acetábulo, que é uma cavidade profunda, a cabeça do fêmur arredondada, ó, o ligamento redondo, ó, que prende na cabeça do fêmur. Lembrar que o acetábulo tem um lábio, né, que é uma cartilagem aqui em torno do acetábulo, que aumenta a profundidade do acetábulo. Aqui o forame obturatório, com a membrana obturatória. Aqui a cápsula do quadril, né? Ligamentos, ó. Uma visão anterior, uma visão posterior, né? Os ligamentos. E lembrar que o nosso osso ilíaco, esse grande osso onde tem o acetábulo, ele é formado por 3 ossos. Quais são? O ilho, o isquio, que está aqui atrás, ó, e o púbis, que está na frente. Ilho, isquio e pubis. Não esqueça. Se você pegar o acetábulo aqui, ó, é a anatomia do lado de trás, mas é importante. Se você pegar o acetábulo aqui, dividir em 5, mais ou menos, ó, 2/5 do acetábulo formados pelo ilho, mais ou menos 2/5 formado pelo isquio e mais ou menos 1/5 formado pelo pubis. Esse é o acetábulo. Tá? Então, a gente está falando do desenvolvimento, né, daquele acetábulo, desenvolvimento do quadril. 3 elementos interferem para a morfologia normal no final do crescimento do acetábulo. Então, existem 3 elementos importantes para a formação do acetábulo normal. A cartilagem subcapital. O que é isso? Cartilagem subcapital. É aquela cartilagem de crescimento, que fica ali perto da cabeça do fêmur. Assegura o comprimento do colo do fêmur e o crescimento de toda a extremidade superior do fêmur. Então, essa cartilagem de crescimento, ela vai contribuir também para a formação final do acetábulo, porque a cabeça do fêmur ali, na cavidade, ela vai ajudar a formação do acetábulo. Tá? A cartilagem proximal do fêmur, ela é importante para o crescimento do membro inferior. Vocês sabem que um osso longo, como o fêmur, tem uma cartilagem de crescimento proximal e tem uma cartilagem de crescimento distal, que fica perto do joelho. Então, 30% do crescimento do membro inferior está ali no quadril, está na cartilagem proximal do fêmur, cartilagem subcapital. Tá? A maior parte do crescimento do membro inferior é no joelho. As 30% é no quadril. Tá bom? A cartilagem do trocânter maior também é importante. A gente daqui a pouco vai ver essa cartilagem. Por que a cartilagem do trocânter maior é importante? Ó, eu tenho aqui, ó, um quadril normal, ó, a cabeça do fêmur, a cartilagem subcapital é essa aqui. Eu tenho um trocânter maior, que também não aparece aqui, mas depois ele vai aparecer com sua cartilagem. Ele é importante porque ele ajuda a formar o ângulo do colo
do fêmur com a diástase do fêmur. Qual que é o ângulo normal? A gente vai ver daqui a pouco. Qual que é o ângulo normal? 135 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, desculpa, esse ângulo entre o colo do fêmur e a diástase do fêmur, isso aqui, ó, diástase do fêmur e o colo do fêmur, tem que ser um ângulo de 135 graus. Tá? Esse ângulo é importante? Claro que é. É o chamado ângulo cérvico-diafisário. Se tem alteração nesse ângulo, o que vai acontecer com a musculatura? Por exemplo, tem músculos que se inserem aqui, ó. Existem músculos, por exemplo, glúteo médio. O glúteo médio é um músculo que é abdutor do quadril, que ele se insere em trocânter maior do fêmur. Se eu tenho uma alteração desse ângulo, o que vai acontecer com o músculo? Ele vai funcionar com mais dificuldade. Por quê? Porque ele tem um braço de alavanca normal, ó, esse ângulo normal. Digamos que o ângulo fique varo, assim, ó. Em vez de ser um ângulo de 135 graus, fique mais ou menos um ângulo de 120 graus. Ele vai ficar varo. Então, a origem e a inserção do músculo vão ser aproximadas. Se ficar varo aqui, ó, se diminuir esse ângulo. Então, o músculo vai funcionar com mais dificuldade. Então, esse ângulo cérvico-diafisário é um ângulo que vai ser muito importante para a biomecânica do quadril. O enfraquecimento do glúteo médio, que é um músculo importante na luxação congênita do quadril, né, vai alterar todo aquele ângulo de 135 graus, que teria que ser um ângulo normal. Ele pode aumentar, ele pode diminuir, né? Então, ó, vocês têm que saber que existe um ângulo chamado cérvico-diafisário. E existe uma cartilagem, que é chamada cartilagem trirradiada. O que é cartilagem trirradiada? Isso aqui, ó. Eu estou aqui no acetábulo, ó. O acetábulo tem uma cartilagem aqui, ó. Eles chamam isso aqui de cartilagem trirradiada. Então, essa cartilagem trirradiada é a cartilagem Y. Daqui a pouco a gente vai ver. Responsável pelo crescimento do acetábulo, assim como a cartilagem do colo da subcapital, ali perto da cabeça do fêmur, é responsável pelo crescimento do fêmur, a cartilagem trirradiada vai ser responsável pelo crescimento do acetábulo, crescimento da bacia, né, da pelvis. Então, essa cartilagem é muito importante. Essa aqui, ó. Tem do lado direito a cartilagem trirradiada, e tem aqui do lado esquerdo também, ó, a cartilagem trirradiada. Aqui está um quadril normal, ó, cabeça do fêmur, e aqui eu tenho um quadril luxado. Ao nascer, o acetábulo é imaturo. É imaturo porque tem muita cartilagem. Muita cartilagem, muita cartilagem fibrosa, cartilagem hialina, né? Então, tem muita cartilagem no acetábulo quando a gente nasce. A gente vai ver durante a aula, tá? Então, quais são os fatores que contribuem para o crescimento final do acetábulo, para que a paciente tenha um quadril normal? 3 fatores importantes. A cartilagem subcapital, né? A cartilagem da cabeça do fêmur ali, proximal do fêmur, cartilagem de crescimento. A cartilagem trocânter maior, porque vai contribuir para a formação do ângulo cérvico-diafisário normal, que é de 135 graus. E a cartilagem trirradiada, que é a cartilagem que existe na região do acetábulo. Essa cartilagem aqui, ó. São 3 elementos. Então, a displasia de desenvolvimento do quadril, ou luxação congênita do quadril, acontece em 1 a 1,5 para cada 1.000 crianças nascidas vivas. É muito mais comum no sexo feminino. Vocês viram que a doença de Legg-Calvé-Pertz é muito mais comum no sexo masculino. A luxação congênita é muito mesmo mais comum no sexo feminino, 8 para 1. Existe uma variação de acordo com a região geográfica também, assim como doença de Pertz, né?
Doença de Pertz, por exemplo, raramente acontece na raça negra, um exemplo. Aqui, ó, a luxação congênita do quadril é mais comum no norte da Itália e sul da Alemanha, e é mais raro, né, na raça negra e nos chineses. Tá bom? É uma doença que, por exemplo, tem fatores de risco? Tem, por exemplo, a primípara, a mulher primípara tem mais chance, a presença de pouco líquido amniótico, oligodramia tem mais chance, a apresentação pélvica tem mais chance, o sexo feminino é 8-1, o sexo feminino, história familiar também conta na luxação congênita do quadril. E o lado mais acometido? É o lado esquerdo, muito mais acometido. Ó, o lado esquerdo é muito mais acometido que o lado direito. Não tem um porquê, mas o lado esquerdo é mais acometido que o lado direito. Existem casos bilaterais. A doença de Pertz tem uma porcentagem bilateral, de 8% mais ou menos. A luxação congênita do quadril, 20%, corresponde a casos bilaterais. Tá? Existem fatores também, como, por exemplo, laxidão ligamentar. O que é hiperlaxidão ligamentar? Às vezes a pessoa consegue colocar o polegar, virar o polegar, tem gente que consegue colocar o polegar bem para trás mesmo. É uma pessoa que tem uma laxitude ligamentar maior, mais chance de fazer a luxação congênita do quadril. Alteração aqui no ângulo cérvico-diafisário, por exemplo. Uma criança que faça, em vez de ter um ângulo de 135 graus, tem um ângulo de 150 graus. Ela tem mais chance de luxar o quadril. Antiversão do colo. O que é uma antiversão do colo? Antiversão é um termo que a gente nem cobra muito a você, mas isso aqui, ó, quando eu tenho aqui o colo do fêmur e a diástase do fêmur, se você olhar nesse plano frontal aqui, ó, o colo do fêmur é um pouco direcionado para frente, para a região anterior, uns 15 graus, assim. Então, eles chamam isso aqui de antiversão do colo femoral, quer dizer, o colo do fêmur, aqui desencaixaram ele do acetábulo. Ele tem uma direção um pouco anterior. Eles chamam de antiversão, dá mais ou menos 15 graus. Tá? Então, isso aí favorece a luxação congênita do quadril. Igual a gente falou, a apresentação pélvica, né? Às vezes, o acetábulo ele fica preenchido por um tecido mole. Aqui eu tenho o acetábulo, ó. Esse acetábulo aqui, ó. Aqui está o acetábulo. Ele pode ficar preenchido por um tecido mole chamado pulvinar. Eles chamam de pulvinar. Isso aí favorece a luxação do quadril. São fatores predisponentes, ó. A cavidade fica preenchida por um tecido mole chamado de pulvinar. Tá? Influência hormonal, fatores genéticos, né? Ambientais, como a gente já falou, oligodramia, né? Pouco líquido amniótico. Isso aqui, ó, é uma situação descrita nos livros, é o seguinte, ó. Esse recém-nato está embrulhado como se fosse um charuto, ó. Tá? Então, essa posição é ruim para o quadril. Por quê? Uma criança, se você pegar uma criança recém-nascida, você observa que o quadril dela está abduzido e rodado externamente. A posição mais fisiológica, botar a criança, por exemplo, deitada numa cama, de barriga para cima, ela fica com o quadril abduzido e rodado externamente. Essa posição aqui mantém o quadril em extensão e adução. É uma posição maléfica, fisiologicamente, que pode favorecer a luxação do quadril. Tá? Alguns povos indígenas, eles colocavam muitas crianças nessa posição, como se fosse um charuto.
Se o quadril estiver instável, ele vai permanecer assim, instável, vai ter uma chance de luxar, né? Lembrar que quase todas as crianças que nascem com quadril estável, elas vão o quadril vai ser estabilizado até de 1 semana até 2, 3 meses. Certamente ele vai ser estabilizado, a maioria. Se a posição não ajuda, um quadril instável pode ficar instável, né, por mais tempo e gerar mesmo uma doença grave ali no quadril, né? Então, a gente observa aqui, ó, na posição intrauterina, essa foto clássica da posição intrauterina, né? A gente observa que os quadris são fletidos, ó. Todo mundo já viu essa foto, vocês já viram essa foto. Então, o feto ele tem o quadril fletido, ó, fisiologicamente. Uma extensão do quadril, assim, ó, por exemplo, no parto, no nascimento, às vezes o pediatra vai querer até né, estimular a criança, dar uns tapas na criança, né? Para estimular a criança, ele pode fazer uma extensão maléfica ao quadril, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que evitar, né? Que é um fator de luxação do quadril, que possa estar instável, é um fator de luxação do quadril. Então, assim, quando a criança nasce, você vai cortar o cordão umbilical, aí tende a botar ali extensão, assim, ó. A criança chora, né? Você estende muito o quadril, e a gente tem que tentar evitar isso, tá? O quadro clínico é um quadro clínico que a gente tem que considerar, né, até as pregas, ó. Esse aqui é uma criança em que eu tenho a coxa, né, a região glútea, a coxa. Eu tenho que observar as pregas, ó. Essas pregas elas têm que ser simétricas. Se elas forem assimétricas, eu posso suspeitar, né, de uma luxação do quadril. Às vezes, um encurtamento do membro. Às vezes, o membro fica muito rodado externamente. Uma proeminência exagerada do grande trocânter. Limitação da abdução do quadril, porque ele pode estar fora do lugar. Marcha do pato, a gente vai ver. Na luxação bilateral do quadril. Hiperlordose na luxação bilateral do quadril. A gente vai ver isso aqui. Então, assim, a simetria é o seguinte, ó, eu pego as pregas, tento comparar um lado com o outro. Tem que estar simétrica. Se houver assimetria, eu suspeito de uma luxação do quadril, tá? Se o membro está mais curto que o outro, também suspeito de uma luxação do quadril. Se ele está muito rodado externamente, ele pode estar solto. Então, posso suspeitar também. O grande trocânter, ele não tem que estar muito proeminente, né? Uma criança, desculpa, uma criança, essa região aqui, ó, que é a região do grande trocânter, que é a região lateral, ó, evidentemente, o grande trocânter não tem que estar muito para fora. Ele não tem que estar muito proeminente. Se tiver, você vai suspeitar. Limitação de movimento. Ó. A gente viu semana passada a doença de Leck-Calvé-Pertz, que há uma limitação da abdução e da rotação interna. Aqui na luxação congênita do quadril, tem uma limitação muito importante da abdução. Ó. Não se consegue. Se o quadril estiver luxado, a gente não consegue abrir o quadril, abduzir o quadril, não consegue. A gente vai ver o que é a marcha do pato, a hiperlordose aqui na luxação bilateral. Tá? Então, o que acontece? Ó? A limitação da abdução, aqui eu consigo abduzir bem o quadril, do lado direito. No lado esquerdo, eu estou com uma certa dificuldade de abdução. Isso aqui pode ser um fator para que o paciente, né, para o diagnóstico, o quadro clínico da luxação congênita do quadril. A marcha do pato é o seguinte, ó. A marcha do pato é porque eu não consigo
Se eu tiver luxação congênita do quadril, o que acontece? Ó, se eu tiver luxação congênita do quadril, eu não consigo abduzir bem o quadril. Por quê? Se o quadril estiver luxado, ó, se o quadril estiver luxado, o glúteo médio se insere aqui no trocânter maior. O glúteo médio, ele é abdutor do quadril. Ele é abdutor do quadril. O que acontece? Para que você tenha um quadril normal, vai ter um glúteo médio funcionando. Então, você consegue ficar, por exemplo, num pé só. Se eu tenho aqui o fêmur direito normal, um glúteo médio normal do lado direito, eu vou conseguir ficar em pé sobre o fêmur direito, sobre a perna, né, do lado direito, e botar a esquerda suspensa, graças a esse músculo aqui do lado direito. Se eu tiver luxação do quadril, é claro que eu não vou conseguir manter essa abdução do quadril e a perna vai cair. Aí, quando eles falam marcha do pato, é o seguinte, ó, biomecanicamente é o seguinte, a marcha do pato, por que se eu tenho o quadril luxado de um lado e o quadril luxado do outro lado, eu vou andar balançando muito? Eles chamam de marcha do pato ou marcha do marinheiro. Por quê? Porque eu não vou conseguir abduzir o quadril. Por exemplo, aqui, ó, esse paciente, ele está com o membro inferior esquerdo no chão. Ele não tem glúteo médio. Ele não tem glúteo médio. Então, para ele trocar o passo, ele vai ter que jogar o corpo muito para o lado esquerdo aqui, ó, para jogar a perna direita para frente. Aí, quando ele vai pisar com a perna direita, ele vai ter também que jogar o corpo muito para o lado direito para jogar a perna para frente. Isso faz um balanço, que os livros chamam de marcha do pato ou marcha do marinheiro. Esse balanço é que o centro de gravidade aqui, ó, que está em S2, vai balançar muito. Ó. Se você pisar com o lado esquerdo, o centro de gravidade vai vir muito. O centro de gravidade fica mais ou menos aqui, S2. Se você pisa com o lado esquerdo, o centro de gravidade vai muito para o lado esquerdo. Se você pisa com o lado direito, o centro de gravidade vai muito para o lado direito. Então, esse balanço grande, eles chamam de marcha do pato ou marcha do marinheiro, que acontece, aí a gente pergunta, acontece na luxação congênita do quadril bilateral. Balança para o lado direito, balança para o lado esquerdo, tem que ser dos dois lados luxado. A hiperlordose, que seria aquela compensação, também seria bilateral. Isso aqui é uma hiperlordose. Ó. Se a criança tem o quadril luxado do lado esquerdo e do lado direito, ele vai desenvolver uma hiperlordose. Por quê? Porque ele vai compensar jogando a coluna para trás. O quadril está fora do lugar. Então, para ele manter o equilíbrio, a postura, ele vai fazer uma hiperlordose jogando a coluna para trás. Também acontece a hiperlordose na luxação bilateral do quadril. A gente pergunta isso, tá? A luxação congênita do quadril. Manobras importantes. Isso aqui é clássico em concurso. A manobra de Ortolani, vocês vão estudar isso na pediatria, manobra de Barlow também na pediatria. O que é isso? A manobra de Ortolani, manobra de Barlow. Ó. A manobra de Ortolani e manobra de Barlow. Aqui, ó. Ortolani, a gente tem um quadril instável, luxado. Eu vou querer reduzir o quadril. No Barlow, eu tenho um quadril que está reduzido, eu vou querer luxar o quadril para verificar se ele é instável. Tá? Então, aqui, ó. A gente põe a criança deitada, em decúbito dorsal, né, de barriga para cima, e a gente tenta segurar o quadril direito e o quadril esquerdo. Ó, o polegar, ó. O polegar fica próximo à articulação do quadril, para você sentir um pouco aquela cabeça do fêmur ali. Então, o polegar do lado direito, esquerdo do examinador, né?
do médico, e o polegar do lado esquerdo, direito do médico. Aqui do lado esquerdo, do lado direito do médico. O médico está examinando o quadril. Aí ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar fazer, ó, um teste, o quadril, na manobra de Ortolani, ó, isso aqui a gente pergunta a vocês. O quadril está luxado, então eu quero reduzir o quadril. Então eu tento o quê? Forçar ele, abduzir ele, tá? Ó, o joelho fletido, eu tento abduzir ele e forço ele para dentro. Né? Forçando a cabeça, tentando encaixar ela. Você tenta jogar a perninha para fora e força um pouquinho o quadril para dentro, tentando encaixar ela. Essa é a manobra de Ortolani. No Barlow, você tenta o quê? O quadril está no lugar, mas você quer ver se ele é instável. Aí você pega a mão aqui, ó, tenta o quê? Aduzir o quadril, né? Forçando ele para cima aqui, ó, querendo o quê? Querendo que ele saia do lugar. Ó, ó o setinho aqui, ó. Eu estou jogando a perninha para dentro, forçando para cima, querendo que o quadril saia do lugar. Presta atenção nas setinhas, ó. Essa é a manobra de Barlow e manobra de Ortolani. Isso aqui cai muito, muito importante, tá? Isso aqui só dá para fazer criança recém-nascida mesmo, se você consegue fazer isso. A criança maior a gente não consegue. Então, essas manobras são para crianças recém-nascidas. Ah, o que é Ortolani? Ortolani, eu vou tentar o quê? Reduzir o quadril que está luxado. E Barlow, eu vou tentar luxar o quadril que está reduzido. Ah, como é que eu faço a manobra de Ortolani? Eu tento, ó, abduzir o quadril, olha a setinha, ó, e forçar ele para dentro, tentando encaixar ele, porque ele está fora do lugar, está luxado. Então, eu reduzo o quadril. Ah, e na manobra de Barlow? A manobra de Barlow, o quadril está no lugar. Eu quero ver se ele está instável. Então, eu faço uma adução dele, ó, joga a coxa para dentro um pouquinho, forço para cima, tentando luxar o quadril. Então, esse é o teste ou manobra de Barlow. Tem que gravar isso. As outras são mais fáceis. Ó. Sinal de Trendelenburg. O que é sinal de Trendelenburg? É quando a gente anda. Isso aqui, ó. Isso aqui também a gente pergunta. Ó, sinal de Trendelenburg, o que é? Quando a gente caminha, ó, aqui ele fez um esquema aqui mostrando o glúteo médio. O glúteo médio é um músculo que sai do ilíaco e se insere no trocânter maior do fêmur. Portanto, o glúteo médio, ele abduz o quadril. Se o quadril está fora do lugar, o glúteo médio não funciona direito. Né? O glúteo médio não funciona direito. Como ele não funciona direito, o que é? Se eu estou apoiando aqui, ó, minha perna esquerda no chão, ó, se eu não abduzo o quadril, porque eu não tenho glúteo médio, a minha perna esquerda no chão, o que vai acontecer? O meu lado, né, do outro lado vai cair, o lado direito vai cair. Aí eles chamam isso aí de sinal de Trendelenburg, aqui, ó. Se eu tiver uma luxação do lado aqui, ó, direito aqui, ó. Ó, eu estou com a perna direita no chão, ó. O glúteo médio aqui do lado direito. Ó. Ele não está funcionando. Quando eu apoio a perna direita no chão, o que acontece com o quadril? Ele cai, né, para o outro lado. Essa queda é porque eu não tenho abdução do quadril, porque o glúteo médio não está funcionando. A mesma coisa aqui do lado esquerdo, né? Se eu não tenho o glúteo médio funcionando, a perna, o quadril vai cair para o outro lado, né? Porque eu não tenho glúteo médio funcionando. É o sinal de Trendelenburg, clássico, né? É o sinal clássico, ó. A gente vê na deambulação, né? Porque eu não tenho abdução do glúteo médio, tá? É claro que a criança tem que estar em idade da marcha para a gente ver o sinal de Trendelenburg. Sinal de manobra de Barlow-Ortolani, a criança tem que ter 1,
no máximo 1, 2 meses, senão a gente não consegue estudar isso aqui, né? No sinal Trendelenburg, a criança tem que estar na idade da marcha, tá? E aqui, ó, ele está mostrando justamente isso, ó, sinal Trendelenburg positivo. A criancinha está na idade da marcha, está com o lado esquerdo no chão, ó. Só que quando ela pisa, ela não tem o glúteo médio para fazer a abdução do quadril. Então, o que aconteceu? O quadril caiu para o lado direito. Eles chamam de sinal Trendelenburg. A nádega cai, né? Para o outro lado. Tá? E o Galeazzi é fácil, por quê? O Galeazzi é o encurtamento. Ó. A criança também deitada, decúbito dorsal, ó. Aí você dobra bastante o joelho do lado direito, do lado esquerdo. Se tiver uma diferença, você vai suspeitar de uma luxação unilateral do quadril, né? Aquele quadril, por exemplo. Aqui eu vou suspeitar que o quadril está luxado. No caso aqui, o quadril esquerdo está luxado, porque normalmente a cabeça do fêmur vai lá para trás. Tá? Vou suspeitar disso. E a manobra de Thomas é uma manobra em que, quando a criança, fisiologicamente, a criança está deitada em decúbito dorsal, eu tenho uma flexão do joelho e do quadril, ó. Tá? Você aqui, ó, se você pega, por exemplo, a criancinha deitada, se a gente pega aqui, ó, a perninha direita dela dobra bastante, a perna esquerda fica uma quadril semi-fletido e com o joelho semi-fletido. Se a gente perde isso, sinal de que o quadril está fora do lugar, provavelmente. Eles chamam de manobra de Thomas. Aquela contratura normal, né, do joelho, do quadril aqui, ó, é perdida porque o quadril está luxado. Então, a gente pergunta muito em prova isso aqui, ó. Você tem que saber isso aqui, ó. Isso aqui o pediatra vai perguntar a vocês na cadeira de pediatria também, ó. Ortolani, Barlow, manobra de Ortolani de Barlow. Ortolani, então, a gente reduz o quadril que está luxado, ó, e Barlow a gente luxa o quadril que está reduzido. A gente vai perguntar a vocês, ó. Trendelenburg, né? Que é essa criancinha aqui, ó. Ela pisou para o lado esquerdo, o glúteo médio não está funcionando, ela cai com a nádega para o lado direito. Sinal Trendelenburg positivo. A gente vai perguntar a vocês, Galeazzi, ó, Galeazzi, esse aqui, a gente examina e percebe que ó, um membro está mais curto que o outro, e a gente vai perguntar para vocês, Thomas, que é isso aqui, ó, é uma manobra também para criança mais nova. Por exemplo, Trendelenburg é a idade da marcha já, né? Thomas é a criança de 2, 3 meses de idade. Então, essa manobra aqui, ó. Né, que a gente perde essa contratura normal do quadril e do joelho porque o quadril está luxado. Tá? A manobra de Barlow é o quê? Manobra de Barlow. É o quadril reduzido que você provoca, ó, o teste provocativo, ou seja, provocar uma luxação em quadril luxável, instável, né? Essa manobra de Barlow, isso aqui, ó. Teste de Ortolani, ó, é a manobra de redução do quadril luxado, isso aqui, ó. Ortolani, manobra de redução do quadril luxado. Galeazzi, ó, uma criança mostra incapaz. O que é isso aqui, ó? A criança mostra incapaz de sustentar a pelve paralela ao solo quando apoiada em um pé, se tiver luxado. Como é que é o nome disso aqui? Teste de Trendelenburg. E o Galeazzi é mais fácil, né? É o quê? Desnivelamento dos joelhos quando mantemos o quadril e os joelhos fletidos, com a criança de decúbito dorsal. Então, nós vamos perguntar isso aqui a vocês. Certamente vai cair no TAC, né, em prova. Tá? Agora a gente passa para a imagem, raio-x, ó.
O raio-x no recém-nato é fácil de ver? Não é fácil, é difícil. Então, a partir do segundo, terceiro mês de idade, vai ter mais importância. Por que o raio-x no recém-nascido é muito difícil de ver? Porque tem muita cartilagem. Então, a criança com 2, 3 meses de vida começa a ficar mais fácil de ver. Principalmente após qual mês fica mais fácil de ver ainda? Do 5º mês, por causa de quê? Porque no 5º mês de vida aparece o quê? A cabeça do fêmur. Então, o raio-x é mais fácil de estudar a partir do 5º mês. Por quê? Porque a partir do 5º mês de vida aparece a cabeça do fêmur, o núcleo de crescimento da epífise proximal do fêmur, ou seja, a cabeça do fêmur. Tá? Ultrassom é bom na luxação congênita do quadril? É muito bom. É um exame assim padrão. Ultrassom numa criança de 1 mês, por exemplo. Por quê? Avalia a articulação do quadril perfeitamente. Então, ultrassom para criança de meses, até 5, 6 meses de idade, a gente não está vendo lá o núcleo da cabeça do fêmur, é ótimo. Por quê? Porque o ultrassom estuda a articulação do quadril perfeitamente, né? Aqui o ultrassom, ó. É claro que é um examinador dependente, mas assim, é um exame que, para quem está acostumado a fazer, né? É um exame de rotina, ultrassom do quadril, tá? Incidências radiológicas, aqui, ó, incidência de von Rosen, é isso aqui, ó, descrita nos livros, ó. Eu tenho aqui, ó, uma abdução do quadril de 45 graus. O que ele está querendo mostrar aqui? Incidência de von Rosen, incidência importante. Por quê? Porque, ó, uma abdução do quadril de 45 graus, com uma leve rotação interna, mas uma abdução do quadril de 45 graus, crianças pequenas, menores que 6 meses, ele quer mostrar que, se eu passar uma linha na diástase do fêmur, ó, passar uma linha passando pela diástase do fêmur, essa linha tem que cortar, ó, margear aqui o acetavo, tá? Ó, uma linha na diástase do fêmur, ela tem que margear o acetavo, tá? Se ela não margear o acetavo, o quadril pode estar luxado. Pode ser um quadril luxado. Tá? Então, é uma linha que tem que passar assim, cortando o acetavo, né? Se ela não cortar, você pensa no quadril luxado, essa incidência de von Rosen. Linha aciforme de Shenton, o que é isso? Isso aqui, ó. Ó. O que acontece? Se a gente passa uma linha aqui, ó. Ó. Uma linha, aqui eu tenho um quadril, um raio-x de bacia, panorâmico, em AP. Eu tenho aqui o forame obturatório e vou passar uma linha margeando a parte superior do forame obturatório. Essa linha, ela tem que coincidir com a linha que passa pela parte medial do colo do fêmur, ó. Então, ó, esse quadril do lado esquerdo aqui, ó, é um quadril normal. Tá? Por que eu digo que ele é normal? Porque a linha de Shenton, arciforme de Shenton, ela não foi interrompida. Ó, é uma linha que passa pela margem inferior do colo do fêmur, parte medial aqui, né? Do colo do fêmur. Aqui é a parte lateral, aqui é a parte medial do colo do fêmur. E pela parte, margeia aqui a parte superior do forame obturatório. Ela está contínua. Aqui ela foi quebrada. Por que ela foi quebrada aqui, ó? Uma linha passando pela parte
medial do colo do fêmur, ela não coincidiu com a linha que passa pela margem aqui, ó, do forame, a margem superior do forame obturatório. Por que não coincidiu? Porque esse quadril está luxado. Esse quadril está luxado, aí não coincidiu. Eles chamam de linha aciforme de Shenton. Linha de Shenton. Tá? Uma outra coisa que existe também é que eles chamam de índice acetabular. Isso aqui, ó. Vou voltar lá, tá? Índice acetabular, ó. É um índice que tem que ser de 25 a 30 graus. De 25 a 30 graus, normalmente. É o índice acetabular normal. Ah, o que é índice acetabular? Isso aqui, ó. Índice acetabular é uma linha passando pela cartilagem do acetábulo, aqui, ó, irradiada, e uma linha margeando o acetábulo. Ó, essa linha aqui, ó, passando pela cartilagem irradiada, o ângulo formado com essa linha que margeia o acetábulo tem que ser mais ou menos até 30 graus. Se for mais de 30 graus, eu tenho, ó, eu tenho uma luxação provavelmente do quadril. Igual está aqui, ó. Aqui está mais 30 graus, aqui está mais 30 graus. É o chamado índice acetabular, ó. Ele tem mais ou menos o valor de 25 a 30 graus, normalmente. Tá? Eu vou voltar nisso tudo aqui para vocês. Tá bom? Então, linha aciforme de Shenton, a gente vai repetir. Índice acetabular, a gente vai repetir. Tá? Isso aqui é um índice acetabular normal, um quadril normal. Isso aqui é o índice acetabular aumentado num quadril que está luxado. Ó. A linha aciforme de Shenton está quebrada e o índice acetabular está mais do que 30 graus, está com 36 graus. É o quadril luxado. Outra linha que a gente faz é a linha dos quadrantes. A linha dos quadrantes é uma linha fácil de traçar. É ombredrane, né? Eles chamam de ombredrane. É a linha dos quadrantes. A gente passa uma linha horizontal, ó. Aqui eu tenho um raio-x do recém-nascido, né? Aqui eu tenho a cartilagem irradiada, então uma linha horizontal passando pela cartilagem irradiada e uma linha vertical passando pelo bordo lateral do acetábulo. Ó. Aqui o bordo lateral do acetábulo, uma linha vertical passando pelo bordo lateral do acetábulo. A cabeça do fêmur tem que ficar no quadrante, ó, formou 4 quadrantes aqui, ó. Quadrante inferomedial. Se a cabeça não estiver no quadrante inferomedial, indica que o quadril provavelmente está luxado. Tá? Lembrar que a cabeça do fêmur aparece com 5 meses de idade. Então, essa linha, a gente consegue estudar ela com um paciente com mais de 5 meses de idade. Tem que estar atento a esses detalhes. De idade, né? Meses, ou se a criança é na idade da marcha, ou se a criança tem meses, né? Então, aqui está um quadril normal, aqui está um quadril luxado. Por quê? Porque eu tracei a linha do quadrante, eu vi o quê? Eu passei uma linha horizontal, chamada de Hilgenheim. Essa linha horizontal aqui, ó. E eu passei uma linha vertical, chamada de linha de Perkins, que é essa linha aqui, ó, que é pelo bordo lateral do acetábulo. Então,
A cabeça aqui está normal, uma localização inferomedial. Tá? A cabeça do fêmur tem que estar na localização inferomedial. Se estiver fora da localização inferomedial, na linha dos quadrantes, eu tenho um quadril luxado. Eu só vejo a linha dos quadrantes com mais de 5 meses de idade, porque a cabeça do fêmur ela só se fica com 5 meses de idade. Então, aqui, ó, se eu traçar aqui a linha dos quadrantes, ó, tracei uma linha aqui passando pela cartilagem irradiada, ó. Passei uma linha passando pelo bordo lateral do acetábulo. Aqui a cabeça está no quadrante inferomedial. Aqui, ó, eu não tenho nem cabeça formada ainda, aí está luxado. Tá? A gente pergunta a vocês, tríade de Puth, o que é tríade de Puth? Verticalização do acetábulo, porque não tem cabeça ali, ele verticaliza. Hipoplasia do núcleo cefálico, a cabeça fica pequena, e afastamento do maciço trocantérico. Então, isso aqui é tríade de Puth. Ó. Aqui um quadril esquerdo normal, aqui um quadril direito luxado. Por que é tríade de Puth? Hipoplasia do núcleo cefálico, né? A cabeça está hipoplásica, nem apareceu. Afastamento do maciço trocantérico. Ó. O trocante aqui está normal, aqui vai estar afastado da pelve. A gente vai até sentir clinicamente. E verticalização da acetábula. A acetábula aqui ó, tem um índice acetabular normal. E aqui ó, ele está mais verticalizado. A gente pergunta também. Tá? Tríade de Puth. Tá bom? Aqui, ó, tríade de Puth, ó. Aqui um quadril normal, aqui, ó, hipoplasia do núcleo cefálico, afastamento do maciço trocantérico. Compara o acetábulo aqui, ó, acetábulo normal, ó, cabeça, né? Acetábulo normal. Aqui está verticalizado, ó. Essa criança tem mais de 5 meses que apareceu a cabeça. Tríade de Puth, tá? Índice acetabular, ó. Um índice acetabular maior do que 30 graus, ó. Como é que você traça o índice acetabular? Uma linha passando pela cartilagem irradiada, que está aqui no acetábulo, e uma linha tangenciando o acetábulo. Se ele tiver mais do que 30 graus, eu suspeito que o quadril está luxado. Igual aqui dos dois lados, lado direito e lado esquerdo, está luxado. É o linha arciforme de Shenton, aquela linha que você passa margeando o forame obturatório, na parte medial do colo. Está cortada também. Então, o quadril está luxado dos dois lados. São vários sinais, né? Aqui é uma luxação congênita do quadril, do lado direito, numa criança de 2 meses de idade. Eu percebo mesmo que esse maciço está afastado aqui, ó. Né? Então, gente, aqui ele está perguntando, ó, a linha dos quadrantes, linha de John Brendani, né? Formado pela seguinte linha: horizontal, Rio Genheim. Perx é aquela que passa pela borda lateral do acetábulo. Bom, então, assim, eu não vou repetir, mas vocês vão ter que gravar isso tudo. Ó. Só vou citar os nomes, ó, porque a gente sempre pergunta. Então, você vai ter que prestar atenção que na idade da criança, ó, a gente sempre pergunta, ó, lembrar da simetria, do encurtamento, a simetria das pernas, encurtamento, rotação externa, imitação da abdução, né? Marcha do pato, hiperlordose, tá? A gente vai perguntar a vocês, ó, o que é esse teste de ortolânia, manobra de ortolânia, manobra de Barlow? Se dá o Trendelenburg, aquela do glúteo médio, quando a criança está deambulando, está caminhando, mais de um ano, né, normalmente. Galeage é a luxação lateral, aquele encurtamento. Manobra de Thomas é
criança com 2, 3 meses de idade. Aqui, ó, Trendelenburg, Galeazzi, né? Aqui, ó. Ortolani, você reduz. Barlo, você luxa. Tá? E Thomas é aquela manobra em que você flexiona o lado normal, tentando estudar um lado possivelmente luxado. Mas se estiver normal, ele faz contratura do joelho e do quadril. Se estiver luxado, normalmente fica estendido. Thomas. Aí a gente tem o raio-x simples. Lembrar que a cabeça do fêmur se ossifica por 5 meses. Tem um bom ultrassom, como um bom ultrassom para diagnóstico. Stage Van Rose a gente não pergunta muito, não. A linha ciforme de Shenton, ó. Essa linha aqui, a gente pergunta. Ela está quebrada aqui dos dois lados. Aqui ela está normal dos dois lados, ó. A gente pergunta para vocês a linha dos quadrantes, que é aquela linha que você tem que ter o quadrante aqui, ó. Tem o quadrante do lado direito, os 4 quadrantes do lado esquerdo, e que a cabeça tem que ficar no quadrante inferomedial. A gente estuda a tríade Pucci, né? Essa aqui, ó. A tríade Pucci, ó. Hipoplasia do núcleo cefálico, afastamento do maciço trocantérico e verticalização do acetábulo. Índice acetabular, né? Esse índice aqui, ó. Normalmente é até 30 graus. Aqui ele está aumentado porque o quadril está luxado, ó. É um índice. Você traça um ângulo, né? Aí como é que a gente trata? O tratamento é igual a doença de Pertz. Quanto mais nova a criança, melhor para tratar, né? A doença de Pertz, mais ou menos de 4 a 8 anos de idade, doença de Leck-Calvé-Pertz, necrose da cabeça do fêmur. Se você tratar, por exemplo, com 4 anos de idade, é melhor do que tratar com 7 anos de idade. É muito melhor. A luxação congênita do quadril funciona mais ou menos da mesma forma. Então, assim, quanto mais precoce o tratamento, melhor, né? O tratamento vai ficando mais tardio, vai ser pior. Então, ó, criança nova, ó, até 6 meses de idade é mais fácil tratar. Ó. Se o quadril estiver instável, sem nenhuma displasia, nenhuma alteração da bacia, do desenvolvimento do acetábulo, a gente vai acompanhando. Se estiver instável, mas estiver no lugar, a gente vai acompanhando. Como é que eu sei que o quadril está instável? Eu posso fazer uma manobra de Barlow, por exemplo, que funciona bem até 2, 3 meses de idade, né? Posso estudar com ultrassom. Um quadril instável com displasia, você tem que manter um tratamento com uma imobilização, com uma posição do quadril. Como é que a gente faz a posição do quadril? Né? Normalmente se usa isso aqui, ó. Eles chamam de suspensório de Pavlik. O que é isso? É um suspensório que mantém o quadril abduzido e fletido. Com isso, vai melhorar a posição da cabeça em relação ao acetábulo. Então, se o quadril já está fazendo displasia, né, alterando um pouco a sua forma, eu tenho que usar o suspensório de Pavlik por alguns meses. O quadril está luxado, eu quero reduzir o quadril. Eu também uso o suspensório de Pavlik, porque eu quero manter o quadril o quê? Manter o quadril reduzido. Aí, como é que a gente mantém o quadril reduzido? A gente tem que tentar abduzir e fletir o quadril, né? O quadril tem que a posição em que ele fica melhor reduzido é uma posição de abdução e de flexão do quadril. Como é que eu mantenho essa posição? Normalmente, a criança pequena, até 6 meses de idade, se mantém com esse suspensório aqui, ó, que eles chamam de suspensório de Pavlik. Tá? Um quadril, ó, luxado do lado direito.
usou suspensório de Pavlik e teve um bom resultado. Ó. A criança muito maior, né? Você vê que o quadril está praticamente o lado direito igual ao lado esquerdo. Ó. Ficou bem reduzido. Com suspensório de Pavlik. Isso aqui a gente pergunta. Ó. Costuma perguntar isso. Por exemplo, cite uma função do aparelho de Pavlik, por exemplo. O aparelho de Pavlik é esse aqui. Então, ele tem algumas funções. Cite uma função, por exemplo, manter os quadris em flexão e abdução. Ó. Então, com isso, o quadril está fletido e abduzido. Está reduzido. Evitar a extensão e a adução do quadril, aquela posição maléfica do quadril, extensão e adução do quadril. A cabeça do fêmur, ela desenvolve acetábulo, né? A presença da cabeça do fêmur no lugar normal, ela vai desenvolver o acetábulo, ela não pode ficar luxada. Tá? O iodo suspensório de Pavlik reduz o quadril luxado. Tá? Então, ó, manter a abdução e flexão do quadril, evitar a posição maléfica de extensão e adução do quadril, desenvolver o acetábulo pela presença da cabeça do fêmur e reduz espontaneamente o quadril luxado. Adianta usar esse suspensório numa criança depois de 6 meses de idade? Não. Não adianta. Preste atenção na idade, então. Tá? Aqui está fazendo a pergunta sobre o suspensório de Pavlik. Vamos reforçar um pouquinho. Ó. Ele pode ser utilizado em crianças até 6 anos de idade? Não, está errado. Até 6 meses de idade. É um aparelho dinâmico que mantém o quadril reduzido. É uma ossa que permite a movimentação ativa do quadril. Permite exame de ultrassom de controle, claro que sim, né? Deve ser usado até a normalização do quadril, até 6 meses de idade, na verdade, né? Se o quadril se normalizar até 6 meses de idade, sim. Agora, o tratamento em crianças maiores, ó, de 6 meses até 1 ano de idade, é mais difícil. O diagnóstico foi tardio, um tratamento mais difícil, né? Como tudo em medicina. Redução incruenta sob narcose. Geralmente, cirurgia, a gente tem que fazer tenotomia dos adutores, daqueles músculos que ficam aqui na virilha, né? Tenotomia dos adutores. Botar gesso, ó. O gesso parecido com a posição do suspensório de Pavlik, né? Flexão do quadril e abdução do quadril, gesso por algum tempo. Às vezes tem que abrir a articulação do quadril e se usa gesso. É um tratamento muito mais difícil. Então, você tem que usar gesso, ó, e abdução e flexão do quadril. Às vezes tem que fazer tenotomia dos adutores, são aqueles músculozinhos na virilha, né? Para você abduzir melhor o quadril. Tá? O gesso vai se usar por algum tempo. Ó. Tá? Aqui o gesso. Ó. O quadril fica abduzido e fletido. Com isso eu consigo uma redução. Né? Então, no diagnóstico tardio, que é no caso que a gente está vendo de 6 meses a 12 meses, é mais difícil tratar. Anestesia, né, para botar um gesso. Né? Você mexe em tendões. Tá? Às vezes tem que abrir uma articulação para reduzir. Mais difícil. Agora, após 1 ano de idade, é mais difícil ainda, né? Porque a criança já está na idade da marcha. Então, após 1 ano de idade, é muito mais difícil. Aí tem que fazer uma tração prévia por 15 dias, internar a criança, deixar a criança na tração por 15 dias, tem que abrir a articulação, tem que luxar a articulação, né, que já provavelmente está luxada, limpar a articulação, ressecar estruturas que ficam dentro do acetábulo, o ligamento redondo, aquele limbo que fica no acetábulo, né? É uma estrutura que você tem que seccionar transversalmente
alongamento ou tenotomia do ilho-psoas. Ilho-psoas é o músculo que faz flexão do quadril. Ele é forte, às vezes tem que cortar ele. E reduzir com gesso, reduzir e manter o gesso, né? Por um tempo, 2 meses, por exemplo. Ó, uma tração prévia, ó. Uma tração prévia. Depois da tração, a gente tenta fazer o quê? Abrir a articulação, limpar a articulação, tirar tudo que está ali ocupando o acetábulo, né? Lembrando a vocês, eu vou estar lá na frente, ó. Nosso acetábulo, ele tem ele tem aqui, ó. Quando a gente pega uma criança para tratar depois da idade da marcha, tem que ressecar o ligamento redondo, que está aqui, ó. Aqui está o acetábulo, você tem que ressecar esse ligamento transverso, que está aqui, ó, que faz parte do limbo do acetábulo, ó. Tirar todo esse tecido que fica na fossa do acetábulo para você encaixar a cabeça. Senão não consegue encaixar a cabeça. Tá? Então, assim, para tratar depois da marcha é muito mais difícil, né? Normalmente se faz tenotomias, adutores, do flexor, que é o ilho-psoas, se põe gesso, faz tração prévia, né? Aqui, uma criança, ó, de 1 ano e 5 meses, com o quadril esquerdo luxado. Aí, o que ele fez? Já está na idade da marcha, tem mais de 1 ano, né? 1 ano e 5 meses. Aí ele fez a cirurgia, fez a artrotomia, ele limpou o acetábulo, ele manteve no gesso, né? E teve uma redução do quadril satisfatória. Aqui, ó. Aqui está com 3 anos e 3 meses, né? De pós-operatório. Ele está falando de pós-operatório. Ó, teve uma redução satisfatória. Olha a posição que estava e olha a posição que ficou, não é mesmo? Após 3 anos de idade. Então, ó, você viu o tratamento até 6 meses de idade, normalmente dispensório de Pavlik. Você viu o tratamento de 6 meses a 1 ano de idade. É um tratamento que você tem que botar gesso por um tempo, né? Tem que manipular. Você viu o tratamento com mais de 1 ano de idade, né? Após a idade da marcha, em que também se abre a articulação, se limpa todo o acetábulo, se mantém a redução com gesso, e o tratamento após 3 anos de idade. Então, são 4 idades diferentes para você tratar, né? Após 3 anos de idade, é difícil, tem que abrir a articulação, tem que fazer cirurgia óssea, né? É igual a doença de Pertz, quando necrose a cabeça, e quando a cabeça está numa posição que não reduz, às vezes tem que fazer a osteotomia do fêmur para tentar reduzir aquela cabeça, a luxação, no caso congênita do quadril, a mesma coisa, fazer uma varização do fêmur, né? E a osteotomia do ilíaco, para cobrir a cabeça ali. Difícil, né? Quando você parte para a cirurgia óssea, são cirurgias de salvação. Então, o resultado fica muito pior. Cirurgia do ilíaco, do acetábulo, né? Salter, Chiari e outros tipos de cirurgia. Mas você tem que reduzir. Quando a criança está com 3, 4, 5 anos de idade, tem que reduzir, manter o gesso por um tempo, né? Para você tentar manter aquela redução. É mais difícil tratar. Uma criança com mais de 3 anos de idade, ela estava com uma luxação grave, né? Congênita do quadril, e ela foi submetida à osteotomia, na verdade, e se conseguiu aqui manter a cabeça reduzida. Ela foi com cirurgia. Fêmur, por exemplo, se põe placa e parafuso, tá?
No acetábulo aqui, ó, se põe em fixação aqui, no caso, 2 fios de Kirsten. No fêmur aqui, ó, ele fez uma osteotomia varizane do fêmur, ó, placa, parafuso. Aqui, a osteotomia do acetábulo também, ó, modificou a posição do acetábulo. Está fixando o acetábulo com fios de Kirsten, um quadril totalmente luxado, né? Fez uma osteotomia do ilíaco, do acetábulo, e fez uma osteotomia do fêmur. O problema é que o tratamento, quando é tardio, a criança ela vai fazer uma artrose precoce, vai diminuir o espaço articular, vai ter dor, né? Vai ter uma artrose precoce aqui, ó. Um quadril luxado, ele fez a osteotomia do acetábulo, fez a osteotomia do fêmur, reduziu o quadril, mas ele ficou com artrose. O espaço articular está diminuído, a criança tem dor, né? O resultado é pior. A cabeça, às vezes, não fica redonda, né? Fica mais achatada. Aqui é uma sequela, né? Uma luxação congênita, uma displasia, né? A doença, né? Displasia, desenvolvimento do quadril, ó, bilateral, ou luxação congênita do quadril bilateral, não tratado, ou luxado, ó. Uma menina de 9 anos de idade, né? Criança nova, com uma doença grave. Complicações, é parecida até com doença de pé. Você está com uma articulação, então pode, no caso aqui da luxação congênita do quadril, pode reluxar, né? A gente reduz, pode reluxar. Há uma criança, por exemplo, de 4 meses de idade, eu usei suspensório de Pabre. Usei até 6 meses, tirei, ela pode luxar de novo o quadril. Pode ter, né, aquelas degenerações, tanto do acetábulo quanto da cabeça do fêmur, a forma não vai ser mais normal. Pode necrosar, né, a cabeça do fêmur. Isso é quando a gente reduz, né, às vezes, a gente reduzindo, ela fica apertando muito e pode necrosar, às vezes, por exemplo, uma osteotomia. A osteotomia não foi varizante o suficiente, aí pode comprimir, pode necrosar. Lesão de nervo, o nervo femoral passa na frente da articulação do quadril, eles relatam que pode ser lesado na hiperflexão do quadril. A lesão do nervo ciático que passa atrás da articulação do quadril é mais rara. A displasia aqui, a artrose, né, que acontece muito, a criança faz artrose precoce, né, e dá muito problema. Olha o nervo femoral aqui, ó. Passa na frente da articulação do quadril, ó. Aqui, ó, aquela displasia, né, a degeneração, ó, do quadril, ó, dos dois lados, ó. É claro que essa pessoa vai ter muita dor, né? Uma mulher de 38 anos de idade, né? Uma sequela de luxação congênita do quadril na infância, né? Dos dois lados. Então, aqui, ó, todo alterado, a forma do acetábulo e a forma da cabeça do fêmur estão alteradas dos dois lados. Entenderam, gente? Entenderam? Sim, tudo certo. Essa Sim, matéria, professor. Tudo certo, professor. essa matéria vai cair no TAC, tá? Então, assim, sexta-feira, não sei, não tem aula prática, não, tá? Vocês vão ter o TAC na outra, sem ser essa sexta-feira, a primeira sexta-feira de novembro e a segunda sexta-feira de novembro. Tá? Tá Alguma bem, professor. pergunta? Obrigada. Obrigado, tá? Obrigada, professor. Obrigado, gente. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, tá? Valeu, professor. Boa noite, boa semana. Boa semana também.